Fala, meus jovens! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Kelvin e hoje eu quero mostrar para vocês como utilizar as médias móveis no day trade. Então já sabe, o conteúdo vai ser pesado, coisa rápida para você que não quer perder tempo. E no final eu ainda vou rodar um replay para mostrar o que eu faço na teoria, lá na prática, e vocês tirarem todas as dúvidas. Então já sabe, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com algum amigo trader que quer evoluir no mercado também. E não esquece de me seguir lá no Instagram, né, pessoal? Kelvin_o_trader. Também eu estou postando insights valiosos lá para ajudar vocês. Então, sem mais delonga, bora pro vídeo. O que são médias móveis, pessoal? Média móvel nada mais é do que o preço médio de um ativo dentro de um período de tempo, tá? Elas podem ser aritméticas ou exponenciais. A diferença é que a média exponencial, ou seja, a MME, média móvel exponencial, ela dá mais peso aos preços mais recentes. Então, se você tiver um período, ela vai pegar a média daqueles últimos períodos e na medida que os candles forem se formando, ela vai dando um peso maior a isso, ou seja, ela vai considerando isso de uma forma mais calibrada, ajustada, tá? Reagindo mais rápido às mudanças de mercado. Podemos indicar também tendências de alta, de baixa, zona de suporte ou resistência quando o mercado estiver lateral e também momentos de combustão do preço, ok? Mas cuidado, jovens! Não é só jogar um monte de média no gráfico e achar que vai ganhar dinheiro. É preciso entender como e cada uma delas funcionam e quando faz sentido utilizá-las. Nunca use médias de forma isolada. Esse é o recado importante, tá? Aqui eu não vou falar facilidades, eu vou falar a verdade para você. E aqui eu trouxe um exemplo de duas médias móveis. A média móvel de 9 períodos aritmética, que ela está azulzinha, e a média móvel exponencial de 9 períodos, que também está vermelha. Então observe, as duas são de 9 períodos, só que quando a tendência é de alta, ambas ficam por baixo do preço e o preço fica afastado da média, ou seja, indicam a tendência de alta. Quando é de baixa, elas ficam também e os candles não conseguem ganhar elas, ou seja aritmética ou seja exponencial, a tendência de alta ou de baixa, ela é respeitada. E no cenário lateral, ou seja, quando o mercado está acumulando, as médias ficam no meio do preço, mas observe que, além da dificuldade, é fácil você identificar que as médias não conseguem ficar por cima do preço ou abaixo do preço, então esse é um momento de atenção, que você bater no olho você já sabe que tem que operar extremidades e não dentro das médias, beleza? Então, observe também que não há muita diferença entre elas, porque quando está em fase forte de tendência, elas ficam bem parecidas. Quando está virando a tendência, a diferença é que a média exponencial ela acaba virando ou cruzando, né, como muitas pessoas falam, um pouco mais cedo do que a aritmética, porque a aritmética vai pegar uma média simples, digamos assim. Então, a grande diferença, na minha opinião, é que a exponencial ela vai acabar calibrando com os candles mais recentes e vai acabar virando a tendência mais rápida, mas cuidado, tá? Não opera isso de forma isolada. Beleza, pessoal? E aí? Foi só o primeiro slide, hein? Espera que vocês vão gostar do conteúdo. Por que as médias móveis são importantes? Primeiro, elas ajudam a identificar a tendência, suporte e resistência dinâmica, como mostrei para vocês no vídeo anterior. Até mesmo pontos de entrada e saída, para você realizar parciais, para você entender onde você vai entrar com a mão um pouco mais pesada ou não. Eu trouxe para vocês alguns exemplos. Então, o primeiro que eu vou trazer aqui e abordar é o mercado lateral, tá? Ou seja, acumulação ou distribuição. No mercado lateral, o mercado, ele primeiro tem as médias emboladas, como eu já mostrei no slide anterior, ou seja, o preço ele não respeita muito bem as médias, porém tem um detalhe importante. Durante essa fase, o mercado respeita suportes e resistências prévias, ou seja, tá lateral, tem um topo aqui, outro topo, então a tendência é que ele vá respeitar esse topo quando chegar. Tem um fundo aqui, então quando ele chegar no fundo, ele pode respeitar também. Observe como ele respeita, sem levar em consideração médias, apenas uma região de suporte ou resistência prévio, tá? Mas, nesse contexto, é melhor trabalhar extremidades, ou seja, quando o preço chegar nas extremidades desses topos e, de preferência, estiver com a média forte, ou seja, médias longas, é melhor você trabalhar contra a tendência. Como assim, Kelvin? Observe,
eu tenho as setinhas aqui que são os topos, ou seja, as resistências que o mercado demarcou. Essa média rosa é a média de 400 e essa média verde é a 200. Repare que os movimentos mais agressivos foi quando chegou próximo dessa média de 400. Então, quando o mercado está lateral e você opera médias longas, ou seja, de 400, 200, a expectativa é que ele corrija de forma mais impulsiva. Mesmo tendo lateral, a expectativa quando ele encontra essas médias é que ele entregue um movimento mais abrupto, ok? Já numa tendência forte, aí a estratégia é mais simples, digamos assim. O mercado está esticado, ou seja, ele está subindo e fazendo pullbacks na média. Pode ser a média de 21, pode ser a média de 9, a média que você utilizar aí, não tem problema. O importante é você identificar que ele está na fase forte de tendência. Outra questão importante é que além das médias de 9 e 21, as médias longas, então as médias de 200 ou de 400, elas vão estar afastadas do preço. Então, isso demonstra que o mercado está numa fase forte de tendência e não adianta operar contra a tendência, vai tomar ferro, tá? Então, durante essa fase, o mercado respeita muito bem os pullbacks. E aqui é onde estão as setas, foram os movimentos onde houve a rejeição e o mercado deu continuidade de alta, seguindo o seu movimento vigente, tá bom? Esse contexto é melhor trabalhar pullbacks, pessoal, não adianta. Não tente contra a tendência. Se for tentar contra a tendência, aguarde uma quebra de estrutura e tentar fazer uma contra-tendência. Mas muito cuidado. Fase forte da tendência, o mercado ele simplesmente vai fazendo pullbacks curtos, né? Pullbacks rasos e segue aí até alguma resistência macro que você tem que olhar no tempo gráfico maior, tá bom? O início da tendência, eu particularmente gosto muito de operar essa fase. Por quê? O mercado, após uma acumulação, ou seja, após uma lateralidade, ele começa a fazer um alinhamento de médias. Então, a média de 200 já começa a cruzar com a de 50. O mercado tem uma LTA escondida, né? Então, se você observar, ele está fazendo topos, né, maiores. Então, tem uma LTAzinha escondida. Quando acontece esse alinhamento, que a média de 200 vai por baixo do preço, a média 21, a 9 ficam todas onde deveriam estar, aí, amigo, é buscar um pullback e entrar. Então, durante essa fase, o mercado inicia o alinhamento das médias junto com as LTs e eu prefiro operar gatilhos após a rejeição de médias curtas. Observe como o movimento ele vai bem íngreme, né? Quando ele tem esse alinhamento de fluxos, tanto aqui no primeiro gatilho, que eu particularmente gosto, quanto aqui no pullback na 21, né? Olha o movimento que o preço entregou. E aí, jovens, eu vou falar as médias que eu utilizo no gráfico, tá? Mas antes, deixa aquele like se você não deixou. Comenta ou compartilha com algum amigo aí o que vocês estão achando desse tipo de conteúdo e comenta também se faz sentido essa visão minha das médias para você ou não. Você não opera assim, você opera de uma forma completamente diferente, porque isso é importante para eu continuar agregando conteúdo aqui no canal, beleza? Bora lá! A média 9, tá? É a média mais curta que eu utilizo e serve como um guia rápido para identificar a força de curtíssimo prazo. O que acontece essa média 9? Como eu gosto de entrar na raiz do movimento, se o mercado não conseguir romper essa média 9, eu sei que ela vai ser respeitada, ou seja, eu tenho que virar a minha cabeça para operar pullbacks e não aguardar um rompimento abrupto ou operar contra a tendência. Então a média 9 ela é um freio muito importante, principalmente quando você pega trades na raiz do movimento, tá bom? Na fase de reversão. Se ele não romper a média 9, cuidado, porque você pode estar operando simplesmente um pullback. Se o preço estiver acima dela, dita a tendência, como já mostrei, e se estiver abaixo, também. Ela é muito usada para identificar retrocessos dentro de uma tendência, ou seja, o mercado ele começa a ficar exausto, o mercado faz um retrocesso na média 9 e depois pega combustível e sobe, tá? Então, ela é uma média muito interessante para o curtíssimo prazo. A 21, ela também é um filtro de tendência intermediário, ela ajuda a suavizar o mercado, ou seja, existem pullbacks também na média 21 e geralmente indicam uma fase um pouco mais consolidada. Então, se ela já romper a média 9 e continuar trabalhando ali em fase de alta, se voltar e retestar a média 21, significa que isso é uma tendência consolidada.
Muitos traders por aí utilizam ela como referência para definir parciais, definir alvos ou até mesmo proteção do stop. A média 50, eu particularmente gosto muito da média de 50, tá? Ela mostra o movimento mais amplo, é excelente para identificar reversões. Por quê? O meu mentor, né, o Gorila, ele costuma brincar que a média de 50 é o paraquedas reserva. Ou seja, o mercado ele consegue romper a 9, a 21, mas a 50 dificilmente ele vai conseguir romper sem fazer uma exaustão, uma acumulaçãozinha. Então eu gosto muito de operar contra a média de 50, ou seja, o mercado chega lá, deixou um gatilho, deixou uma exaustão, com alguma confluência eu pego o trade e esses trades desenvolvem bastante. Tá? Se o preço rompe a média de 50 com força, pode indicar que uma nova tendência está se formando. Ela também pode atuar como suporte ou resistência dinâmico, como eu já mostrei antes. A média de 200 aritmética, tá? Essa é um pouco mais popular, é uma das médias mais importantes e respeitadas pelo mercado. Geralmente é usada para definir se um ativo está em uma tendência de alta ou de baixa no longo prazo, né? Mas aqui, pessoal, você não precisa de médias para achar a tendência. Só de bater o olho no gráfico você sabe, tá? Então não se apega muito à média não, tá? Eu estou mostrando aqui o que eu utilizo e as ferramentas que esses indicadores acabam facilitando ou atrapalhando, tá bom? A forma como eu utilizo. Geralmente usada para definir se um ativo está na tendência, como já falei, e quando o preço está acima dela, os traders costumam buscar compras, quando está muito abaixo, vendas. Então é uma média um pouco mais longa, né? Porque pega os últimos 200 candles. Eu deixei duas por último, porque são duas que poucas pessoas falam e poucas pessoas tratam como deveria tratar. A primeira que eu trouxe aqui é a média 400 exponencial. Eu gosto bastante dessa média de 400, tá? É uma média que poucas pessoas utilizam, mas ela é um suporte ou resistência muito forte, principalmente quando você tem tempos gráficos maiores, né? No 15 minutos, no 60 ou até mesmo no diário. Se você observar essa média de 400 nesses tempos maiores, ela trava o preço com uma pressão absurda. Dificilmente o preço vai romper direto ela e ele vai sentir, e é ali que vão desenvolver excelentes trades. Sempre que o preço se aproxima dela, fique atento, porque ali você vai conseguir ou um início de uma reversão de uma tendência muito legal, ou também uma trava para você bater alvos ali e não deixar o mercado voltar na sua cara. E a VWAP, pessoal, a queridinha dos bancos, né? A VWAP, além de ser uma média, ela leva em consideração o volume das negociações do dia, ou seja, se eu tenho uma média que o preço está em X patamar, pegar o dólar, por exemplo, na média o dólar está a 5,30, só que o maior volume de negociação do dólar foi a 5,29, ou seja, a VWAP ela vai pegar o maior volume de negociação que foi a 5,29 e vai ponderar pelos outros preços que tiveram volume. Então a VWAP é uma média mais simples de ser operada, por isso que ela é tão difícil de ser rompida. Então, ela é muito usada por traders institucionais, né, para identificar pontos do preço justo do dia, porque sabe que ali tem um grande volume e também um preço justo para aquela negociação. Se o preço estiver acima da VWAP, tendência de alta, e se estiver abaixo, tendência de baixa. E aqui, para fechar, eu trouxe o meu layout, como que eu deixo as médias. Então, eu deixo a média de 9 na cor fúcsia, a média 21 na cor azul, a média de 50 laranjinha, a 200 verde e a 400 rosinha, tá? Então são as médias que eu utilizo no meu gráfico e eu já estou habituado a trabalhar dessa forma, tá bom? Bom, pessoal, esse era o conteúdo que eu queria mostrar para vocês, mas aqui vai a surpresa, só que eu só vou fazer esse replay mostrando na prática como você opera médias se vocês deixarem o like. Já deixou? Chegou até aqui, pelo menos? Gostou? Deixa o like. Beleza? Agora compartilha com algum amigo trader. Por favor. Eu entreguei um conteúdo muito rápido e valioso para vocês. Comece a utilizar que vocês vão ver que não dá certo. E agora no replay, sem mais delongas, eu vou ensinar como coloca as médias e como você utiliza. Beleza? Bora pro replay. Vamos lá, jovem. Já estou com o Profit aberto aqui, tá? Na configuração que eu gosto de operar. As médias estão aqui já.
E para quem não sabe colocar média, você tem algumas opções de inserir média. Botão direito aqui, indicadores, você vai em média móvel e insere a média que você quer. Ou você pode simplesmente digitar médias, média móvel, e incluir a média que você quer. Ou você pode vir em exibir indicadores e incluir a média que você quer, tá bom? Então são essas formas de você incluir médias. Como as minhas já estão ajustadas como eu já mostrei, eu vou ser um pouco mais breve aqui para não deixar o vídeo muito longo. Bom, como eu quero fazer um replay, eu vou usar o site de datas aleatórias, tá? Eu vou vir aqui para o site, datas aleatórias, é o site que eu gosto, trazer aqui uma data qualquer, pronto, até 24/5, tá bem aleatório mesmo, tá pessoal? E vou gerar. Ó, a primeira data que ele me trouxe foi 30/9/23. Ah, Kelvin, você tá pegando dias que você já conhece. Não, ó. Se eu apagar aqui e gerar de novo, ele vai trazer outra, 16/9/22. Vamos com essa aqui. 16. E se eu clicar várias vezes, ele vai alterando, ó. Vai alterando, pessoal. Não tem firula não, tá? Ó. Tem aqui, ó. 11/12/23, tá? Só pra mostrar pra vocês que eu não sei de nada que aconteceu nesse dia. E simplesmente é um dia aleatório. Ó, nesse dia, saiu o Boletim Fox, não tem notícia, é uma segunda-feira com calendário econômico particularmente vazio. Tá? Sabendo disso, agora vamos lá pro Profit. Vem aqui embaixo, 11/12/23. 11/12/23, estou requisitando, né? Tá carregando aqui. Tá finalizando o processamento, carregou. Vou trazer agora pro gráfico. Botão direito, excluir estudos, tá? Não tem nenhum estudo. Qual é o primeiro passo? O que eu mostrei para vocês, o que eu ensinei hoje com vocês, você tinha 3 formas de identificar: tendência de alta, início de movimento e lateralização. O que tem aqui? Lateralidade, por quê? Médias estão emboladas. As médias como estão, ó. 200, VWAP, 450. Tá vendo? O mercado não consegue, ó. Tá muito embolada. Então é o mercado o quê? Lateral. O que nós vamos priorizar? Extremidades. Dando um zoom out, qual que é a extremidade que a gente tem? Essa extremidade aqui, que tem esses topos, esses fundos aqui e esses fundos aqui. Tá vendo a importância de você utilizar a média de forma correta? Não é um cruzamento de média que te ensinaram no curso qualquer. Não é um pullback de média. Você tem que entender como que está o preço. E dessa forma o preço está lateral. Ponto. Eu vou olhar só o gráfico de 5 minutos para fazer a leitura. Já sei que o mercado está lateral em uma região de briga. 5 minutos. Mercado fazendo um movimento em V, de um contexto de lateralidade. Médias completamente emboladas, né? E começando a fazer um cruzamento de média. Se esse cruzamento de média vem, ele pode buscar os fundos. Porque a gente sabe que as médias aqui estão emboladas e não é o início de uma fase forte de tendência. O mercado ele pode cair. O que eu vou fazer nesse replay? Eu vou buscar por vendas. Se ele abrir aqui nessas regiões aqui, eu busco por vendas. Se ele abrir aqui, eu busco por compras. Então é isso que eu quero fazer. Compras aqui na média de 200, na média de 400, ou vendas aqui na média de 21. Uma dica importante, tá pessoal? Eu não estou vendo correlações, eu não estou vendo DI, eu não estou vendo VIX, eu não estou vendo nada. Eu estou operando mini índice da forma crua, olhando o gráfico. E as médias me sinalizam o mercado lateral. Mercado lateral com potencial reversão. E lá no macro a gente tem uma tendência de queda. Beleza? Então o que eu quero fazer? Vender. Então, já vendi, tá bom? Já estou vendido com 6 contratinhos. E stop na máxima aqui, ó. Deixa eu agrupar minhas ordens lucros aqui. Prontinho. Stop de 128 pontos, tá bom? Ah, Kelvin, por que você vendeu aí? Porque ele abriu rejeitando a média de 21, rejeitando a média de 50
e pelos 5 minutos, rejeitando a média de 9. Então, eu falei que eu queria vender e as médias me ajudaram nessa leitura. Foi simples. Olha lá, o mercado desenvolvendo. Agora, se ele perder essa mínima aqui, tá vendo essa score aqui? Eu trago o meu stop para a score, ó. Prontinho, ó. O stop era de 128 pontos, agora o stop fica de 80. Beleza? Quais são meus alvos, pessoal? Alvos, vamos agrupar minhas ordens ocas aqui, tá? Que eu vou trabalhar com ordem oco. Meu alvo final da lateralidade, né? E minha primeira parcial vai ser aqui, ó, na média de 50 dos 5, com 206 pontos. Tá bom? Minha primeira parcial aqui. Eu vou dar uma aceleradinha agora para vocês, tá? 3x aqui para vocês. Pegou a parcial. Olha o retrocesso acontecendo. Olha o retrocesso acontecendo agora. O mercado, eu soltei a parcial ali na média de 50. Olha o comportamento dele na média de 50. Olha como ele tem dificuldade de romper a média de 50. Vocês estão entendendo? Eu vou dar mais uma aceleradinha nesse vídeo. Vou colocar aqui em 5x. Tá em 5x agora. Já soltei a parcial no bolso, né? Tava com 6 contratos. Coloquei 3 no bolso, na média de 50. E agora eu vou ver como o mercado vai se comportar. Quais são as próximas proteções? A média de 400, ó. Então, se eu quiser pegar aqui e soltar um contratinho na média de 400, eu posso, ó. Soltar mais um contratinho na média de 400. Olha como ele vai respirar na média de 400. Mercado vindo. Lembrando que é um replay que eu não sei o que aconteceu, tá, pessoal? Simplesmente fazendo a leitura do gráfico conforme eu mostrei lá na aula. Vou colocar um pouquinho mais rápido, para não demorar muito o vídeo. 10x. Média de 400 não é isolado, tá? Olha esses fundos, olha essa região de consolidação. Então, naturalmente, que essa média de 400 vai ser respeitada. Ah, Kelvin, eu não quero pegar a média de 400, tá bom? Ó, média de 400 aqui, o preço pode respirar. Observe aqui, ó, uma coisa, ó, as escoras, ó. A escora está na média de 400, junto com esses fundos. É algo importante para vocês observarem. Então, eu vou deixar aqui, ó, na média de 400, com 411 pontos. Mais uma parcial. Pegou a parcial. Média de 400 com escora, vai ter um retrocesso. Vai ter um retrocesso agora, o mercado vai voltar. Ele pode voltar onde? Para fazer um pullback na 9. Então o mercado ele pode fazer um pullback na 9. Outra coisa, olha quem está aqui. VWAP. VWAP do dia anterior. Então eu tenho a VWAP do dia aqui e a VWAP do dia anterior aqui embaixo. A VWAP do dia anterior tem o mesmo peso que a VWAP do dia, tá? Então vou soltar mais uma parcialzinha aqui na VWAP do dia anterior. Ó. Soltar mais uma parcialzinha aqui na VWAP do dia anterior, com 526 pontos. Tá difícil entender a aula, pessoal? Mostrei o conceito das médias, por que eu utilizo, como eu utilizo, as entradas, a leitura macro e o comportamento que o preço tende a fazer quando encontra essas médias. Ah, Kelvin, seu stop está lá em cima ainda, né, com 80 pontos, vai ficar lá? Eu tenho algumas opções. Eu posso trazer meu stop para essa estrutura aqui. Tá? Essa estrutura aqui tá legal. Por quê? É uma estrutura calçada pela média de 200, a 21 e a VWAP. E o mercado não conseguiu romper. Então eu trago o meu stop gain com 240 pontos. E se a gente for olhar nos tempos maiores, aos 5 minutos, olha a média de 200 aqui já, com bastante defesa. Então tende a buscar a média de 200 dos 5. Se eu for olhar para o 15, olha lá, essa região de briga, né? Média de 400, média de 50, tudo aqui, ó. Tudo aqui, junto com o VWAP. Difícil passar daqui, pessoal, é difícil. Se vocês não conseguem ter essa clareza, vocês vão deixar excelentes trades voltar na cara. Eu tô falando de um trade que tá pagando 500 pontos. A VWAP do dia, olha como o mercado encontra defesa na VWAP do dia. Por isso que o meu stop gain estava acima da VWAP do dia. Porque é uma região forte. Vocês entenderam? Se ele ganhar essa VWAP, ó, pegou minha última parcial,
trago o meu stop gain agora para onde, ó? Meu alvo final, olhando médias, é aqui, ó, na média de 200. É isso, pessoal. O mercado pegou meus alvos, minhas faciais, como eu mostrei para vocês. Olha a rejeição que ele deixou na VWAP do dia anterior, na média de 200. Olha a barra de ignição que ele deixou. Então, assim, não é difícil operar mercado lateral. Você só tem que ter confiança e acreditar no seu método. Espero ter ajudado vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com algum amigo trader. Tamo junto, valeu, bora pro game.